Olá, tudo bem com você? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vai depender do momento que você está vendo esse vídeo. Hoje a câmera tá um pouquinho diferente. Tive um probleminha com o meu celular. Tá sem memória, então tô tendo que gravar pelo notebook. Provavelmente a qualidade não vai ficar tão boa igual era no celular, mas vai dar pra me ouvir e me ver, então já tá de bom tamanho. Vamos pro vídeo. Hoje a gente vai desvendar o capítulo 6 de Atos. E a gente pôde extrair algumas lições, como de costume nosso, né? Então, bora continuar esse vídeo. Bem, no capítulo 6, os discípulos estavam é, resolvendo convocar mais alguns, escolher mais alguns irmãos, né? Para se juntarem a ele, vamos dizer assim, de certa forma. E eles escolheram 7. E a gente pode perceber na escolha deles algumas características que essa pessoa tinha que ter. E essas características são muito importantes, porque se elas foram feitas antigamente, hoje o critério precisa ser o mesmo. Então vamos ler para a gente entender. Por isso, irmãos, versículo 3: escolhei dentre vós 7 homens de bom testemunho. Então tinha que ter algumas características. Bom testemunho, cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria, aos quais possamos nomear sobre este serviço. Aqui falou essas 3 características. Bom testemunho. Bom testemunho precisa ter uma boa vida com Deus e uma boa vida com os irmãos para dar um bom testemunho. Ser cheio do Espírito Santo e sabedoria. Para ser cheio do Espírito Santo, você precisa estar buscando a presença para ser cheio. Não tem como ser cheio de uma coisa que você não. Por exemplo, quando a gente come muito, a gente fica satisfeito, a gente fica cheio. Então, da mesma forma, não tem como ficar cheio sem comer muito. Então, se alimente da palavra de Deus, se alimente do Senhor. E cheio de sabedoria. Como a gente adquire sabedoria? Se eu não me engano, em Tiago, eu não tenho certeza. Eu vou consultar aqui para eu não falar nada errado. Isso mesmo, Tiago. Só não sabia onde estava, mas é em Tiago. Tiago, no capítulo 1, versículo 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Então, a sabedoria a gente percebe que vem do Senhor. Ser cheio do Espírito Santo também vem do Senhor. E bom testemunho tem que estar bem com o Senhor. Então, as 3 características estão relacionadas ao Senhor. Então, dê testemunho bom, tenha, seja cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria. Peça ao Senhor sabedoria e busque também a sabedoria, que você vai encontrá-la. Bem, dando sequência, a gente percebe que 7 pessoas precisaram ser chamadas para fazer o serviço. Então, Deus tem um chamado para cada um de nós. A gente não faz tudo sozinho. Geralmente, a gente faz alguma coisa, não geralmente, né? Dependendo da circunstância, precisa de mais de uma pessoa. Você não consegue fazer tudo sozinho. Então, Deus tem um chamado para você também. Deus tem um chamado para mim, Deus tem um chamado para você que está vendo esse vídeo, Deus tem um chamado para cada um de nós. E Ele sabe o que é melhor para nós e Ele cuida de nós, nunca deixa ninguém de mãos vazias. Se você falar, eu não tenho um chamado. Tem um chamado para você lá em Marcos 16:15, ide por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura. Isso é um chamado. Deus chamou todo mundo para fazer isso. Tô balançando a perna aqui, tô balançando o notebook. Mas Deus tem esse chamado para todo mundo. Outra coisa é Estevão. Estevão a gente sabe que foi o primeiro mártir. Acho que foi o primeiro, né? Não sei dizer muito bem, mas acho que acredito que sim. Se eu não me engano, é isso mesmo. Estevão foi o primeiro mártir. E a gente pode olhar que Estevão, ó, a Bíblia enfatiza um pouco mais Estevão. E Estevão, cheio de fé, além das 3 características que ele já tinha, ele era cheio de fé e de poder. Fazia grandes milagres e maravilhas entre o povo. Então, se você é cheio do Espírito Santo, dá bom testemunho e é cheio de sabedoria, você provavelmente é cheio de fé, cheio de poder e Deus vai te usar para fazer maravilhas e milagres no meio do povo. Então se permita ser usado por Deus. Estenda as tuas mãos sobre os enfermos, que eles vão ser curados em nome de Jesus. Então, vamos fazer uma oração agora.
Senhor Jesus, eu quero te pedir neste momento, Pai, abençoa a pessoa que está vendo esse vídeo e me abençoa também. Pai, que nós possamos ser cheios do Teu Espírito Santo, que nós possamos ser cheios de sabedoria, que nós possamos dar bom testemunho, Pai, que nós possamos ser cheios de fé e de poder para anunciar as Tuas boas novas e que através de nós o Senhor use nossas mãos, Pai, para impor a mão sobre os enfermos e eles venham ser curados, em nome de Jesus. Amém. Ore com fé isso, não apenas por falar, mas com fé que Deus já te concedeu tudo isso. Então, vamos lá. As duas lições que podemos extrair de hoje é: Deus tem um chamado para cada um de nós e nós devemos estar preparados. Como? Sendo cheios do Espírito Santo, dando bom testemunho, cheio de sabedoria e tendo fé e ser cheio do poder também, que envolve ser cheio do Espírito Santo. Então, a segunda lição é: Estevão dava bom testemunho. Então, você também tem que dar bom testemunho. Estevão foi acusado só por dar bom testemunho. Estevão foi caluniado por dar bom testemunho. E as pessoas não resistiam, não eram capazes de resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então, está escrito aqui no versículo 10. Então, eles tentaram armar tudo contra Estevão para derrubá-lo. Mas Estevão permaneceu firme e cheio do Espírito Santo. Não vou dar spoiler dos próximos capítulos, mas dê bom testemunho. E Deus tem um chamado para você sim. Apenas esteja na brecha e se prepare. Seja cheio do Espírito Santo, de sabedoria. Dê bom testemunho para seus irmãos e quando ninguém estiver te vendo também, que é um dos mais importantes. E seja cheio de fé e de poder. É isso. Esse foi a lição de hoje. A lição. O Desvendando do Atos de hoje, capítulo 6. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se Deus quiser, até o próximo. Um abraço.